Hoje a igreja celebra o domingo na oitava da Páscoa, o domingo tradicionalmente chamado Inapis, no qual os catecúmenos que tinham sido batizados na vigília pascal depunham as suas vestes brancas que eles usavam durante toda a semana da oitava da Páscoa. E o Papa João Paulo II chamou esse domingo de Domingo da Divina Misericórdia, porque tanto a coleta na oração inicial da Santa Missa, como as leituras do Salmo, nos falam de um modo especial, eloquente e profundo sobre esse grande fruto da paixão e da ressurreição de Cristo, a misericórdia de Deus que apaga os nossos pecados, que nos torna novamente filhos de Deus, que nos abre as portas da eternidade. Mas ouvindo essas duas aparições que o evangelista São João nos conta, uma delas nós ouvimos no Evangelho logo no dia da ressurreição, quando Jesus apareceu no cenáculo aos apóstolos que se encontravam fechados por medo dos judeus. A segunda, uma semana depois, isso é hoje, no domingo na oitava, quando Jesus novamente aparece aos apóstolos, novamente receosos, fechados neles mesmos. É que Jesus, por 3 vezes no Evangelho, inclusive essas foram as primeiras palavras que ele dirigiu aos apóstolos depois de ressuscitar, ele disse: a paz esteja convosco. Não sei se vocês param para meditar a força que tem Cristo dizer isso. Alguns de nós, talvez depois de sofrimentos muito inferiores do que aqueles que Jesus passou, depois da sensação de termos sido abandonados, traídos, depois de alguma coisa que nos causou muito medo, dor, receio, muitos de nós, por muito menos, repito, ficamos ressentidos, magoados, às vezes traumatizados contra as nossas próprias forças mesmo, um pouco histéricos, agitados, receosos. Jesus, depois de vencer a morte, depois de ter atravessado todos os seus suplícios, quando se depara com os apóstolos, aqueles mesmos que haviam se dispersado no dia da paixão, aqueles mesmos que fizeram de conta que não o conheciam, aqueles mesmos que o haviam traído, relegado, afinal de contas todos se dispersaram, exceto São João Evangelista, ao encontrá-los novamente, longe de dirigir-lhes uma repreensão, longe de jogar-lhes em face a sua infidelidade, a sua falta de fé, a sua incredulidade, afinal de contas, com todos os sinais deixados, as faixas, o sudário, no sepulcro vazio, a porta aberta, a pedra colada, mesmo assim não acreditavam. Ao invés de lançar isso na face dos discípulos, Jesus disse: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Isso nosso Senhor veio nos trazer, a paz. Ele, de São Paulo, é a nossa paz. Todas as missas nós pedimos ao Senhor: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu gostaria que nós pedíssemos, como fruto dessa oitava da Páscoa, como fruto dessa Santa Missa, que o Senhor nos comunique a paz. Mas atenção, quando Jesus nos comunica a paz, Ele mesmo disse isso na última ceia. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou, porém não como o mundo dá, eu a dou. E a paz de Deus, essa paz que, nas palavras do apóstolo São Paulo, supera todo o entendimento, é bastante diversa da paz material, da paz que o mundo, vamos dizer assim, pode nos dar. E a ideia normalmente que nós temos de paz é aquela ideia mundana. Paz seria ausência de guerra. Paz seria ausência de temor, ausência de preocupação. Paz, assim, alguns de nós talvez imaginemos ingenuamente, seria um estado de ânimo que nós vamos poder usufruir, no qual não haverá problemas, não haverá dores, não haverá sofrimentos, não haverá preocupações, não haverá dificuldades, não haverá nada, e finalmente nós vamos usufruir de paz. Bom, uma paz dessa natureza nós só vamos usufruir no céu. E de fato no céu nós vamos usufruir do bem absoluto da presença de Deus, do amor de Deus, sem mistura de pecado, sem mistura de mal, sem mistura de dor, sem a ameaça da morte. Mas até que venha o céu, a nossa paz é vivida de uma maneira, em primeiro lugar, racional, e depois, a nossa paz é vivida através da nossa fé em Deus. O que eu quero dizer de uma maneira racional? Então, primeiro, a fé, longe de ser uma coisa assim irracional, uma coisa louca,
vamos dizer, um remédio, um analgésico, um anestésico que nós colocamos na nossa consciência para pensar assim, que não, no fim tudo vai dar certo. A fé não é isso. Se você vive a sua fé assim, você precisa retificar a sua fé. A fé é a certeza daquelas coisas que nós não enxergamos. A fé é de alguma forma possuir já aquilo que nós vamos receber, aquilo que nós ainda esperamos. A fé, por definição, compreende algo que nós, embora não vemos, conhecemos. Na segunda leitura da Santa Missa de hoje, da primeira carta de São Pedro, o apóstolo diz exatamente isso. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois vós de fato obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na sua morte e ressurreição, nós cremos que Ele subiu aos céus, que Ele foi preparar um lugar para nós cremos, esperamos a vida eterna, e isso deve ser a causa, a motivação da nossa paz. Ninguém iluda-se pensando que vai ter uma vida como um mar de rosas, ninguém se frustre por dizer, puxa, eu confiei tanto em Deus, a minha vida é tão cheia de preocupações. Ninguém procure uma paz enganosa. Essa paz que os filhos desse mundo procuram usufruir é uma paz sempre muito passageira e que depois traz consigo, por causa da sua falsidade, dor, ruína, tribulação e em alguns casos até a destruição eterna, a condenação eterna. Que nós confiemos no Senhor racionalmente, na nossa fé, naquilo que o Senhor fez e ensinou. E portanto, a paz, longe de ser um estado assim passivo de ânimo, a paz comporta da nossa parte uma verdadeira luta. E é frequente, especialmente dependendo do momento em que nós vivemos a nossa vida, dependendo do caráter, dependendo do temperamento, das vivências precedentes de cada um, é normal que em alguns momentos nós vamos sentir que nós estamos perdendo a paz. Mesmo muitos santos tiveram essas dificuldades. Perder a paz, por quê? Bom, por várias razões. Perder a paz por algum sofrimento que parece insuportável. Perder a paz diante de uma perda muito grande, alguém muito querido que morreu, que partiu. Perder a paz, até mesmo diante dos nossos pecados. Às vezes alguém pode ser assaltado mesmo por escrúpulos, por medos, por vãos temores e pode chegar perto de perder a paz. Muitas coisas podem nos levar a perder a paz, mas aí do que se trata? Não se trata de se desesperar, não se trata de desistir, de entregar os pontos, mas se trata de colocar em ação, em operação a nossa fé. E a fé, longe de ser um estado tranquilo, sereno, sem nenhuma adversidade, sem nenhuma oscilação, em que tudo faz sentido, que tudo é luz maravilhosa, não. A fé consiste em muitas vezes reafirmar: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, nas Tuas mãos eu me abandono. Senhor, me ajuda. Senhor, eu creio, mas vem em auxílio da minha falta de fé. E para isso nós temos que usar algumas estratégias do tipo cortar certos pensamentos. Então, se você facilmente perde a paz, perde a alegria, perde a serenidade, se você perde a calma por certos tipos de pensamentos, por certos assuntos, certos temas, certas preocupações, muito simples, não pense nisso, ou pense o mínimo possível. Você perde a paz lendo as notícias sobre o que acontece no país, no mundo, muito bem, finja que isso não existe, troque aquelas horas que você gasta lendo os blogueiros de política e economia, troque isso por oração diante do Santíssimo Sacramento. A não ser que você seja um ministro de Estado, a não ser que você seja um senador, um presidente, alguém que vai poder de fato agir, não perca o seu tempo com isso. Se você às vezes perde a sua paz pensando na salvação eterna das pessoas queridas, pensando naquele seu filho problemático que te dá dor de cabeça, muito bem, pare de pensar e imaginar e fantasiar e simplesmente olhe para Jesus e diga: Jesus, esse meu filho na verdade pertence ao Senhor, cuida dele, eu não posso cuidar dele, muito bem, o Senhor cuida, eu confio em Ti, Senhor. E a verdade é que para todos nós a paz vai ser sempre uma luta, e não é à toa que a igreja em todas as missas nos faz rezar: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, paz e a unidade. E depois disso, no Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo, dai-nos a paz. Mas para nós obtermos essa paz de Cristo, essa paz de Deus que supera todo o entendimento,
necessário considerar muitas vezes, isso também é objeto de consideração e meditação nesse domingo, a misericórdia de Deus. De fato, se nós pensássemos que Deus iria nos tratar como exigem as nossas faltas, se nós pensássemos que as decisões erradas que nós tomamos, os erros que nós cometemos, erros de escolhas na própria vida, erros na educação dos filhos, erros, enfim, de coisas que nós falamos, manifestamos, que não devíamos ter jamais manifestado, se nós pensássemos que isso é absolutamente irremediável diante de Deus, de fato, tanto eu como vocês teremos muitos motivos para perder a paz, para vivermos num constante choro e ranger de dentes, para nos desesperarmos. Mas não é isso. Por isso, quando Jesus aparece para os discípulos já ressuscitados, ele não só diz 3 vezes: a paz esteja convosco. Mas Jesus mostra as suas chagas abertas. Jesus, mostrando as suas chagas abertas, nos mostra onde é que nós podemos nos refugiar para obter a paz. De onde vem a paz? Por suas chagas, depois de São Pedro interpretando isso, por suas chagas, por suas santas chagas, nós fomos curados. E por isso nós olhamos para Cristo crucificado, na verdade Cristo imolado, sacrificado por nós. Ou consideramos Cristo ressuscitado, que mantém ainda nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, as marcas da paixão. Isso, longe de ser um motivo para nós nos sentirmos aterrados, desesperados, para nós nos movermos por escrúpulos que são sempre fruto do nosso orgulho e não uma verdadeira caridade, ao invés de nos movermos por um vão temor, por um sentido servil em relação a Deus, pelo contrário. Nós olhamos para Cristo crucificado, imolado, e vemos nele o remédio para a nossa inquietação, o remédio para os nossos medos, o remédio para as nossas perturbações, o remédio para os nossos pecados, o remédio para todas as burradas que nós eventualmente tenhamos feito na nossa vida. Isso não é negar que o mal que nós fazemos gera consequências, mas em Cristo imolado, ressuscitado por nós, existe até o remédio para as consequências das burradas que nós fazemos. Por isso, olhando para a ressurreição, a única coisa que nós podemos exclamar é como nós repetimos tantas vezes hoje cantando no Salmo: dai graças ao Senhor, que Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Graças a essa misericórdia nós temos a paz restituída para a nossa alma. Vamos pedir isso por intercessão da Virgem Maria, que é invocada também como Rainha da Paz, que ela faça de nós toda angústia, bom temor, toda inquietação, e ao longo desse tempo pascal preencha a nossa alma com esse maravilhoso fruto da paixão do Senhor, a paz de Deus que supera todo entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.